Onantuntum, Peletuntum, Omituntum. Ilê Axé, Ogum Okitalandê, casa de força de Ogum vanguardeiro. Seja bem-vindo. Minha mãe cantava pra mim uma canção iorubá, cantava pra eu dormir, uma canção muito linda que o seu pai te ensinou, trazida da escravidão e cantada por seu avô. Era assim: Oromimá, Oromimaió, Oromimaió, Abadoieu. Meu nome é Maurício Bastos de Oliveira. Eu nasci no dia 24/12 de 1983. Sou filho de Manuel Messias Araújo de Oliveira, agricultor, e também filho de Edelvita Bastos de Oliveira, agricultora, costureira, rezadeira e mãe de santo. Sou o terceiro filho, sou o caçula. E foi dessa mãe rezadeira e mãe de santo que eu herdei o cargo de Babalorixá, porque ela já tinha herdado esse cargo de uma tia descendente africana que chamava-se Ijinã. Pela dificuldade da vida, ela não conseguiu estruturar uma casa de candomblé. Então, quando ela estava grávida de mim, os orixás se apresentaram a ela e disseram que eu seria o herdeiro desse legado e que eu teria a missão de construir um terreiro de candomblé e manter uma casa de candomblé. Na minha infância, eu já fui muito envolvido, já nasci e cresci muito envolvido na questão espiritual, nas práticas espirituais. Durante as incorporações da minha mãe, a entidade que se apresentava sempre me chamava, me aconselhava, me doutrinava e mostrava o meu caminho dentro da religião, dentro dessa cultura africana. Com o desenvolver, fui chegando na adolescência e comecei a ter a incorporação. A entidade que se apresentou deu o nome e falou os passos que eu deveria seguir. E a gente começou a desenvolver a sessão. Minha mãe já dava a sessão e eu comecei a dar a sessão também. No ano de 2000, foi fundado essa casa de candomblé, Ilê Axé, Ogum Okitalandê. Com o passar do tempo, o meu orixá cobrava e eu me iniciei no candomblé dentro da nação de Queto. Fui à procura de minha orixá, Genilde Cerqueira de Amorim, e fiz o meu santo. Durante essa trajetória religiosa, que foi misturando a minha vida social com a minha vida religiosa, a ponto de a vida social ela ir se diminuindo e ficando só a vida religiosa. E durante essa trajetória, a formação desse terreiro, a construção desse terreiro, a gente enfrentou por muitas dificuldades e muitos desafios, porque era um jovem no sertão baiano, em uma cidade que não tinha conhecimento de candomblé, não tinha conhecimento de culto afro-brasileiro. Todas as casas que existiam eram casas de mesa branca ou casas de umbanda. Então, manter um terreiro de candomblé, construir um terreiro de candomblé no sertão baiano, em uma cidade tão pequena, foi um desafio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, fui muito abraçado por algumas pessoas, por pessoas idosas, inclusive, que me amavam muito e que entendiam o meu legado, a minha espiritualidade e a minha caminhada dentro do orixá, dentro desse segmento religioso. Quando eu nasci em um lugar que ainda não tinha luz elétrica, era candinheiro, não tinha água encanada. Só depois, no ano de 91, que os meus pais conseguiram comprar esse terreno. A minha mãe continuou dando sessão e em 2000 abriu a casa de candomblé. Hoje essa casa está com 24 anos de existência. É uma casa de nação Queto e tem a parte de caboclo. Durante esse período, durante esse tempo, a gente enfrentou muitos desafios, como eu já falei, desafios ligados à intolerância religiosa, perseguição religiosa.
Chegou um momento que esse terreiro foi vítima até de um abaixo-assinado por conta do barulho. Só que a gente não está mais hoje para admitir que essa desculpa de que faz o barulho, de que a gente produz um barulho, né? A gente não está mais hoje para admitir essa justificativa como perseguição religiosa. Hoje nós conhecemos nossos direitos, nós estamos diante da construção da sociedade e nós sabemos os nossos deveres com a sociedade e a nossa contribuição para a sociedade. Uma casa de candomblé, além de tudo, é uma casa de amor. É uma casa de religião que liga a família, que constrói nova família e que dá a muitas pessoas um novo sentido à vida. É uma casa que a gente chama casa de candomblé exatamente por isso. Não é só um templo, é uma casa onde existe um pai, existe uma mãe, existe irmãos, existe uma reconstrução familiar. E nessa reconstrução familiar existe a espiritualidade que se faz presente diante do Babalorixá e dos filhos que a casa vão recebendo, vão conhecendo e vai incorporando, dando corpo ao sacerdócio da casa. Graças a Deus eu tive uma grande bênção de ter os meus pais sempre do meu lado durante a construção dessa casa de candomblé. Chegou o ponto que Deus levou os meus pais e continuou a minha família, a minha irmã, que é o segundo cargo da casa, a Yaquequerê, e minhas sobrinhas e meus filhos de santo, que dão a essa casa a força e a autenticidade que ela precisa para desenvolver o nosso culto a orixá. O candomblé é uma religião muito ligada à natureza, à água, às folhas, às ervas medicinais, às plantas, e nós lutamos muito pela preservação do verde. Por isso que em torno da nossa casa de candomblé existem tantas árvores, tantos atinsá, que são as árvores sagradas, as folhas sagradas dos orixás. Aqui tem um quintal que muitas folhas que a gente precisa para o nosso culto, eu não compro e não vou buscar fora, a gente colhe no nosso próprio quintal. E isso é porque nós preservamos a natureza, isso é porque nós mantemos essa natureza cuidada, essa natureza em comum vivência com nós, né? Nós vivemos interligados à natureza e a natureza a nós. Porque o culto ao orixá, ele precisa muito dessa presença do verde. Nós temos esse trabalho e esse compromisso. Também essa casa de candomblé teve muito a preocupação com a comunidade, com as pessoas que passavam por vulnerabilidade, com as pessoas que tinham algum tipo de necessidade. Nós sempre nos preocupamos muito com isso. Antes, o nosso trabalho social era voltado à cesta básica, era voltado à questão de manter essas pessoas, essas famílias. Com o passar dos anos, eu entendi que não seria preciso ou não bastava só isso. Não bastava só o cuidado espiritual, não bastava só esse cuidado da cesta básica, que a gente precisava fazer algo para que as pessoas pudessem entender o que era a nossa religião, o que é nossa casa religiosa e a nossa intenção, enquanto cidadão, enquanto ser humano e principalmente enquanto religioso, que é cuidar do outro. E foi aí, a partir desse momento, que veio a ideia do seminário, de criar um seminário. O seminário, ele veio para que as pessoas que não tinham a oportunidade de vir ao terreiro de candomblé, pessoas que não tinham a oportunidade de conhecer o terreiro de candomblé, viessem nesse dia. Mas não para um culto religioso em si, para algo que fosse sagrado, mas também algo que levasse informação, levasse conhecimento, levasse a desmistificação do candomblé. Porque ainda hoje, nos tempos de hoje, ainda existem pessoas que nos têm como uma religião maligna, como uma religião satânica, como nós, pessoas adoradores de Satanás ou de algo parecido. Mas o nosso culto, a nossa religião, ela não é adoradora de algo maligno ou negativo. Nós somos descendentes, nós cultuamos uma religião que descende de África, mas é uma religião brasileira. Ela tem a matriz africana, mas ela é uma religião brasileira, formada por pessoas que vieram para cá na condição de escravo,
mas que foram reis, que foram rainhas, que foram pessoas comuns, pessoas normais do outro lado do Atlântico. E esse culto hoje nós lutamos para preservar e para manter. Mesmo ainda hoje, com toda essa dificuldade, com toda essa intolerância religiosa que se apresenta, nós lutamos por manter. Porque nós entendemos que o orixá, o culto ao orixá, ele vai além das vontades humanas, das capacidades humanas e de tudo que tiver ao nosso controle. A vida está nos provando o tempo todo que nós não temos controle sobre ela. Quem tem controle sobre a vida é o Criador, é Olorum, é Deus. Talvez as pessoas não entendam o nosso culto por nós usarmos um vocabulário diferente, por nós falarmos coisas em outro dialeto. E isso talvez algumas pessoas satanizem. Mas quando nós chamamos Deus de Olorum, porque Orum é o céu e Olô é o Senhor do céu, nós estamos falando do mesmo Deus que todo mundo fala, o Senhor do céu, o Senhor que criou as criaturas, o Senhor que criou o mundo. Esse é Olorum. E é o mesmo Deus em todas as religiões. A diferença é que nós chamamos pelo nome de Olorum. Quando nós cuidamos dos orixás, os nossos orixás, eles são elementos, eles são forças da natureza. E algo no candomblé que me deixa muito feliz e que me deixa muito satisfeito em ser dessa religião, é porque nós somos uma religião que nós queremos agregar e somar, mas nós não queremos todas as pessoas dentro da nossa religião. Nós queremos as pessoas que são chamadas pelo orixá, nós queremos as pessoas que são tocadas pelo orixá para viver e absorver a nossa prática religiosa. Porque nós, candomblecistas, essa casa de candomblé, ela tem, além de tudo, um trabalho ancestral, um trabalho de ancestralidade. Eu estou aqui sentado em uma cadeira que a minha mãe sentou e que ela herdou de uma tia-avó. Então, são muitos anos passados de um legado espiritual para estar hoje em Mundo Novo, nesta cidade e nessa situação que está o candomblé aqui, no sertão baiano, em uma cidade pequena, mas que a gente consegue ter uma dimensão grande, vasta, graças ao trabalho dos filhos da casa, ao meu trabalho como babalorixá, e o trabalho também das pessoas que nos acolhem e que procuram nos entender. Porque o passo para o progresso está em a gente descortinar nossos olhares de preconceito, nossos pré-julgamentos, nossas teorias, e a gente está aberto ao novo, a gente está aberto às coisas que nós não temos conhecimento, mas que ao mesmo tempo é algo por ser desconhecido, não quer dizer que seja maligno ou que não exista. É algo que pode nos ajudar, nos contribuir e somar. Ajoê, Mario, Coropele, Ajoê, Mario, Aualepa, Lepauna, Ogum, Ajoê, Mario, Matunhenhe. Essa casa é de Ogum, eu sou filho de Ogum, e Ogum, por ser dono desse lê e seu orixá que representa a força, a coragem, Ogum é aquele que vai à frente. Quando Olorum criou o mundo, Olorum criou os orixás no Orum, no céu, e ele entregou o mundo aos orixás. E os orixás ficaram sem saber como descer a terra, como vir povoar a terra. Então Ogum, o orixá mais velho, empunhou sua espada e, cortando as nuvens, fez uma escada do Orum ao Aiê, do céu à terra. E assim Ogum desceu à terra, e assim Ogum tomou conta da terra. Ogum é o orixá dono dos caminhos. Ogum também é o orixá dono do pão de cada dia. É o provedor dos seus filhos. É o orixá que dá possibilidade dos seus filhos trabalhar e seus filhos viverem dignamente aqui na terra. É o orixá, como eu já falei, dono dessa casa, e é o orixá que simboliza a coragem. Quando a gente diz para alguém,
Ogum ati onã, que Ogum te dê caminho, porque com o caminho você vai longe. Nesse caminho você percorre a sua trilha, você constrói sua vida, você constrói sua felicidade e você vai adiante conseguindo conquistar seus sonhos, conseguindo realizar e ultrapassar todas as barreiras que possam surgir em seus caminhos. Ele é o dono do Mariô, o dendezeiro é de Ogum. Ogum se veste de Mariô. Ogum é o orixá que é desprovido da vaidade, é o orixá do pé no chão, é o orixá que vive na mata, mas vive também na estrada, vive também nos caminhos. É o Senhor de todos os caminhos. E para Ogum, para agradecer Ogum, eu canto. O mode coma cauejô, eu ereu, o mode coma cauejô, eu ereu, que o Pai, que o grande Pai, venha ver seus filhos, venha abraçar seus filhos, venha confraternizar com seus filhos, venha acolher seus filhos, porque esse é o orixá Ogum, aquele que acolhe seus filhos, acompanha seus filhos, é o dono do meu caminho, da minha vida, dessa casa e pai de tantos filhos.